Olá pessoal, hoje nós vamos explorar os elementos básicos de programação em linguagem Python e eu queria começar ressaltando que os códigos nas linguagens de programação devem obedecer a regras gramaticais. Inclusive, essas regras são mais rígidas que as nossas do português, por exemplo. Em linguagem de programação não se pode ter nada ambíguo, porque o código-fonte que nós fornecemos, que nós escrevemos, ele vai ser traduzido para uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, e essa tradução tem que ser perfeita, né, para que o computador realize a operação. Então, os interpretadores e os compiladores, eles exigem uma precisão rigorosa na sintaxe dos programas elaborados. Por exemplo, essa linha de código A igual a 10 mais B, como que você enxerga gramática aqui? Primeiramente, em termos de análise léxica, A igual a 10 mais B é uma lista contendo um identificador, que é a variável A, um operador de atribuição, que é o operador igual, um literal numérico, que é o 10, um outro operador, que é o operador binário mais, ele é binário porque ele opera com dois operandos, né? E, por fim, um outro identificador, que é o B. Tá? Agora, em termos de análise sintática, o que essa linha representa para a gente? O 10 por si só é uma expressão que é um valor pronto. Tá? O B também é uma expressão e o 10 mais B é uma expressão. Tá? É uma expressão que envolve um operando, um operador binário e outro operando. E a linha como um todo, A é igual a 10 mais B, é uma sentença de atribuição. Aqui eu vou avaliar o resultado desta expressão, 10 mais B, e armazenar na variável A. Por que é importante, pelo menos, conhecer esses nomes, identificador, literal, expressão, sentença? Primeiro, porque as mensagens de erro que vocês vão ter contato enquanto estiverem codificando, elas usam esses termos. Então, se você nem sabe o que é um literal, já fica um pouco mais difícil em termos cognitivos, né, de entender onde que está o erro. Segundo, que para pesquisar na internet, quanto mais preciso for o termo de busca, mais rápido você acha a solução. Para conhecer e aprender bem programação, é necessário estar familiarizado com esses termos bem específicos da área. Ok? Então, primeiramente, vamos ver alguns literais e os tipos de dados associados. O 10, por exemplo, que é um inteiro. O 10.0 é um número do tipo ponto flutuante, que é uma das formas, né, de trabalhar com números reais no computador. Nós temos também, ainda nesta parte de números de ponto flutuante, algumas notações especiais. Aqui eu tenho 1 vezes 10 a menos 6. Toda vez que eu uso esse operador, vezes 10 elevado a, o resultado é do tipo ponto flutuante. Você vê que 5 vezes 10 a terceira poderia ter dado o inteiro 5.000, mas na realidade foi 5.000.0, tá? E esses valores, os literais, são valores prontos. Esses valores têm tipos. Por exemplo, qual que é o tipo do valor 10? É inteiro. Qual que é o tipo do valor 5 vezes 10 a terceira que a gente acabou de colocar? É ponto flutuante. Então, existem tipos para os valores e algumas operações fazem sentido, né, entre tipos diferentes, outras não. Tá? Um outro literal, nós temos literais booleanos, né, verdadeiro e falso, usado muito para uma variável que indica, por exemplo, se já iniciou uma transmissão, né? Iniciou, isso aí é a variável é de natureza booleana, é sim ou não, verdadeiro ou falso. E nós vamos ver mais para frente, alguns operadores retornam um booleano. Quando você compara, 10 é maior que 4, e isso também vai resultar num verdadeiro ou falso. Tá? Tem um tipo especial, que é o none-type. O none-type significa nada, né? Em alguns casos, você pode inclusive combinar com um booleano, então você pode ter verdadeiro, falso ou não sei. Né? Você pode ter esses três valores. E finalmente nós temos literais também para representar cadeias de caracteres. Aqui eu digitei ABC entre aspas, duplas, né?
Aspas comuns a gente chama em programação de aspas duplas normalmente, e eu posso também fazer em aspas simples. A notação do interpretador interativo é aspas simples. Ele usa aspas simples, mas aqui nós temos as duas formas. Isso é diferente, por exemplo, da linguagem C, onde aspas simples você usa para representar um caractere individualmente. No Python não tem essa noção de um caractere individualmente, você tem apenas strings, né? E as strings são delimitadas por aspas simples ou duplas, certo? Agora vamos ver expressões e operações usando literais como operandos. Então nós temos as expressões com operadores aritméticos, né? 10 mais 4 vezes 5. Eles obedecem à ordem de precedência da matemática. Então aqui ele vai primeiro realizar a multiplicação para depois somar. Um literal sozinho já é uma expressão, isso aqui é considerado uma expressão, sem nenhuma operação, né? E enquanto nós trabalhamos no interpretador interativo, num shell, toda expressão que retorna um resultado é exibida aqui na saída. Então, esses três sinais maior que indicam que o shell está esperando uma entrada do usuário. Aqui eu vou digitar alguma coisa, né? E o resultado da expressão vem aqui na saída, mas só quando você está no interpretador interativo. Num programa propriamente dito, essa linha de código não faz muito sentido, né? Agora, vamos lá. Outras operações que a gente pode realizar, por exemplo, eu não coloquei a divisão, né, gente? Mas a divisão no Python, quando você divide inteiros a partir do Python 3, o resultado é ponto flutuante, né? Ao contrário de linguagens como o C. A operação de divisão entre inteiros pode ser realizada usando duas barras. Então, 2 dividido por 5, em termos de divisão inteira, dá 0. 7 dividido por 5, a divisão inteira dá 1. Nós também temos o operador com o resto da divisão, né? O operador módulos aqui, 7 mod 5, a gente fala assim, 7 mod 5, 2, né? O resto da divisão. E o Python possui o operador de potenciação nativo. Eu posso fazer 3 ao quadrado, posso fazer 3 elevado a 2,25, tudo isso sem precisar recorrer a nenhuma biblioteca, tá? Além disso, nós temos expressões envolvendo operadores relacionais. Por exemplo, 10 é maior que 4? 4 é menor ou igual a 2? Não. O igual mesmo, para comparar, vamos ver se 10 é igual a 5 vezes 2, tá? Por exemplo, deu verdadeiro. Reparem que a igualdade em termos de operador relacional, o símbolo associado é igual igual, tá? Um igual só, nós vamos ver em breve que é uma sentença de atribuição. Algumas linguagens usam símbolos diferentes para atribuição, né? No Pascal era dois pontos igual, por exemplo, mas a maioria das linguagens hoje em dia usa um sinal de igual para atribuir, para impor um valor A igual a 10. Faça o A valer 10. Essa que é a interpretação, né? E quando você usa dois sinais de igual, você já pode encarar isso como uma pergunta. 10 é igual a 5 vezes 2? Então aqui é um operador relacional, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Retornar, eu digo, é o resultado da operação, tá, gente? E para fazer a diferença, né, quer dizer, para verificar a diferença, você coloca exclamação igual. Verifica se 3 é diferente de 5, né? Tem algumas linguagens usam barra igual, mas a maioria usa também exclamação igual, tá? Tem alguns símbolos que no papel é fácil, né, escrever e no teclado não tem ele nativamente na tabela de código ASCII. Então, por exemplo, o menor ou igual, vocês perceberam que a gente coloca assim, menor ou igual, tá? Diferente da representação lá do papel. Nós temos também operadores lógicos. Os operadores lógicos trabalham com booleanos. Então, por exemplo, true and false. O operador AND ele só dá o resultado só dá verdadeiro se todos os operandos forem verdadeiros. Por exemplo, 3 é diferente de 5. E eu vou colocar parênteses aqui
para enfatizar bem a ordem das operações, né? 3 é diferente de 5 e 2 é menor que 1, aqui vai dar falso. Agora, se eu colocar 2 é menor que 4, já dá verdadeiro. Nós temos também um operador NOT para fazer a negação, né? Então, NOT 3 diferente de 5. 3 é diferente de 5, isso daria verdadeiro. Com o operador NOT foi para falso. E, finalmente, nós temos um detalhe. O operador NOT a gente chama de operador unário, porque ele é aplicado apenas a um operando. Todas as outras operações que nós vimos até então envolvem dois operandos, 3 diferente de 5, ó, os dois operandos. Aqui o primeiro operando é o 10 e o segundo operando é essa expressão inteira, 5 vezes 2. Aqui nós já temos um operador unário. Finalmente, para concluir, true ou false. Se um deles for verdadeiro, o resultado dá verdadeiro. Qualquer um deles for verdadeiro, pronto. O OR só dá falso se tudo for falso. Então, por exemplo, 10 é menor que 4, não é. Ou 7 é diferente de 7, não é também. Então, aqui nós temos falso. Como a gente falou um pouco sobre os tipos de dados, vocês já viram que algumas operações resultam numa troca de tipo, né? Eu tenho aqui um inteiro dividido por um inteiro, o resultado dá um ponto flutuante. Eu tenho um inteiro vezes um ponto flutuante, o resultado dá um ponto flutuante. Agora, tem algumas associações de tipos que não são tão intuitivas, como, por exemplo, eu pegar o sinal de igual e multiplicar por 10. Aqui eu tenho uma string vezes um inteiro, tá? Esta operação está definida, né? Inteiro vezes string, string vezes inteiro, né? Da mesma forma, eu posso somar strings. A gente chama isso de concatenação, mas o operador mais, ele opera também com strings. Então, a gente fala que a concatenação no Python é nativa da linguagem. Não precisa de nenhuma biblioteca para fazer isso, tá? Com literais, expressões e operadores, nós já temos as ferramentas necessárias para fazermos sentenças de atribuição. Aquele A igual a 10, né, do primeiro slide, é uma sentença de atribuição. Aqui eu tenho o nome, um identificador, no caso A é o nome da variável que vai armazenar o resultado da atribuição, tá? O operador igual, que nesse caso o papel dele é o papel de recebe, A recebe 10, não é o igual da matemática propriamente dito, tanto é que eu não posso escrever 10 igual a A. Isso é um erro de programação. Olha lá, ele está falando o seguinte, eu não posso atribuir para um literal. O literal já é um valor pronto, não tem como o 10 receber o valor de A. O 10 vai ser sempre 10, tá? Então, reparem que quando nós temos os nomes apropriados, fica mais fácil interpretar as mensagens de erro do interpretador, né? Ou do compilador. Aqui eu tenho um erro de sintaxe me avisando que você está tentando atribuir para um literal. Esses nomes, literais, expressões, operador unário, operador binário, servem para compreender melhor as mensagens de erro e também saber pesquisar na internet de uma forma mais produtiva, tá? Vamos agora fazer uma expressão, uma sentença de atribuição. B recebe 2 ao cubo mais 45. Agora, B recebe 2 ao cubo mais 45, aqui está o valor de B. O B sozinho é uma expressão também, tá certo? Uma variável no shell interativo, você digita ela e dá Enter. O valor que ela carrega é apresentado aqui na saída. E eu posso também fazer C é igual a mais B ao quadrado, por exemplo. Tá aí o valor do C. Então, essa é a sentença de atribuição mais usada. E como estamos falando de atribuição e não o igual da matemática, eu posso escrever, por exemplo, A recebe A mais 1. Né? O A valia 10. Tá? Então, ele vai avaliar o lado direito aqui da nossa atribuição, vai fazer o cálculo e vai atribuir o resultado ao símbolo que encontra-se no lado esquerdo. Então, o A valia 10, mais 1 dá 11. Esse 11 ele vai armazenar aonde? No próprio A. A partir de agora,
o A vale 11. E um detalhe interessante, pessoal, é que no momento que houve a atribuição à variável C, o A valia 10. Agora o A vale 11. Então, se essa igualdade fosse reativa, vamos dizer assim, mais pensando na matemática mesmo, se o valor de A é 11, o C deveria ter sido alterado também. Aqui agora o C deveria valer 2.820. Só que quando você realizou essa operação de atribuição, o A valia 10. E não existe essa atualização automática. O fato de nós termos alterado o valor do A aqui embaixo não vai atualizar o C. Isso acontece num outro paradigma de programação, que é a programação reativa, mas aqui o nosso foco é linguagens imperativas, né? O Python é uma linguagem multiparadigma, mas o nosso foco é programação imperativa. E na programação imperativa, vale o valor no momento da atribuição. Então, o C continua valendo 2.819. Tá? Vamos fazer um exemplo rápido agora. Eu tenho a variável x que vale 10 e a variável y que vale 20. Como que eu posso trocar o valor dessas variáveis? A primeira tentativa seria algo assim, x igual a y, y igual a x. Por que isso não funciona? Vamos lá. Reparem que agora tanto x como y valem 20. No momento que eu fiz x igual a y, y valia 20. Tá? Então eu peguei o valor 20 e salvei em x. E agora eu vou pegar o valor de x, que agora infelizmente já é 20, né? E vou salvar em y. Eu não inverti os dois ficaram com o mesmo valor. Então, qual recurso que você pode usar para poder inverter esses dois valores? Criar uma variável a mais, né? Opa, desculpa pessoal, é x igual a 10, y igual a 20. Agora eu vou criar uma variável z e inicialmente z vale x. Então eu salvei o valor do x. Agora eu posso modificar o x, eu vou fazer o x valer y, né? E o valor que estava lá no x, eu gravei na variável z. Então, se eu quiser jogar no y o valor original do x, vamos dizer assim, eu tenho ele lá salvo na variável z. Agora sim, eu troquei os dois. X vale 20, y vale 10. E existem outros operadores de atribuição, além do igual, né? O A atualmente vale 11, né? Nós podemos incrementá-lo usando no lado direito de uma sentença de atribuição com o operador igual. Então agora o A vale 12. Mas uma outra opção é usar o operador de atribuição mais igual. O que o mais igual faz? Ele é um atalho para essa forma, né? Então aqui A mais igual 5 significa A recebe A mais 5. Ele pega o valor anterior e soma 5. Tá? Então, se valia 12, agora o A vale 17. E da mesma forma que o mais igual, nós temos o menos igual, ó, voltei ele para 12. Nós temos vezes igual, agora o A virou um float. Tá? Reparem que o ponto flutuante tem uma questão da precisão. Né? Aqui daria 1.2 exato, mas a forma que o computador representa, lá na enésima casa depois da vírgula, você começa a ter variações, isso é normal. Além do vezes igual, nós temos dividido igual também, né? A dividido igual 2, o valor de A. Nós temos potenciação, né? A recebe A ao quadrado, então ele pega o 0.6, eleva ao quadrado e atribui no A. Então, muito usado, né? O mais igual, o menos igual, agora 5.36, né? E, finalmente, aqui eu tenho um número do tipo ponto flutuante. Eu posso querer convertê-lo para inteiro. Então, nós vamos ter ainda um momento mais adequado para tratar dessas conversões entre tipos, mas se você fizer int de A, você tem aqui só a parte inteira do número. Da mesma forma, eu posso pegar o número 5 e converter para float, mas nesse caso de um literal, o mais adequado é já digitá-lo como float, né? Continuando então com as ferramentas básicas para a implementação de algoritmos, nós temos as estruturas de controle, né? Aqui eu tenho uma estrutura se não, se não.
tá? Então, por exemplo, se 4 for menor que 10, imprima menor. Aqui, pessoal, é uma sentença também, tá? Isso aqui tudo é uma sentença que é a estrutura de controle. E o que essa sentença faz, né? Você tem uma condição aqui para o if, que pode ser um booleano, ou um booleano obtido diretamente por um literal, ou de uma variável, ou como resultado de uma comparação, né, com o operador relacional. E aí você coloca dois pontos e a partir daqui você abre um contexto onde tudo que deve ser executado, né, apenas mediante esta condição ser verdadeira, fica indentado. A gente usa a tecla Tab e coloca aqui o trecho de código referente ao verdadeiro deste if. Tá? Poderia ser mais de uma linha. Né? Outra coisa que eu posso fazer é usar o else. Então, se 4 for menor que 10, ele vai colocar menor. Caso contrário, e aí este caso contrário, ele já fica alinhado com o if. Caso contrário, eu coloco que é maior ou igual. No caso do interpretador interativo, um último enter aqui, sem estar indentado, vai fechar o bloco todo. Tá? Quando nós fazemos isso em arquivo, basta controlar pela indentação. Assim que o programa volta à indentação original, significa que aquele bloco acabou. E, finalmente, nós temos também o else if, que é um atalho, na realidade, para ifs aninhados. Então, vamos fazer um exemplo de duas formas. Primeiro, sem o else if, né, o elif, no caso do Python, e depois com o else if. Eu vou colocar aqui notas T1, T2 e T3 referentes a trabalhos escolares. São as notas que um aluno obteve. No primeiro trabalho ele tirou 4.2, no segundo ele tirou 8.7 e no terceiro ele tirou 6,5. Tá? E aqui agora nós vamos fazer a média. A média é igual a T1 mais T2 mais T3, tudo isso dividido por 3. Certo? Então, olha lá. 6.46 a nota dele. E aí o que eu quero fazer agora? Se a média for maior que 0.6, aliás, eu vou fazer o seguinte, se a média for maior que 0.4, aí aqui eu coloco, se a média for maior que 0.6, aqui ele está aprovado, aqui ele está reprovado, não, aqui ele está, perdão, em recuperação, e se a média for inferior a 0.4, aqui ele está reprovado. Na realidade, aqui deveria ser maior ou igual, né? O 0.4 já implica em recuperação, mas enfim, nesse colégio não, nesse colégio é 4.1 para estar em recuperação. Pronto. Essa aqui é uma forma não tão legível de fazer esse problema, mas é só para mostrar o seguinte recurso. O que é possível fazer dentro de um bloco de uma condição? As mesmas coisas que você faria fora desse bloco. Então você pode, dentro de um if, colocar outro if, não tem problema. Você pode fazer sentenças de atribuição, pode fazer conta aqui dentro e tal. Né? Mas vamos ver essa execução aqui. Ó. O aluno foi aprovado. Agora vamos ver uma versão muito mais legível disso, que é o seguinte. Se a média for maior que 0.6, a gente imprime que ele está aprovado. Aliás, pessoal, peraí. Vamos fazer do jeito certo agora. Se a média for maior ou igual a 0.6, quer dizer que ele foi aprovado. Caso contrário, se a média foi pelo menos maior ou igual a 0.4, tá? Ele ainda tem chance de recuperação. E, finalmente, se ele não conseguiu nem o 0.4, aqui ele está reprovado. Beleza. Então, essa é a estrutura de controle if
else if, else. O if é obrigatório, essas outras duas cláusulas são opcionais. Aí você pode perguntar, não, mas e se eu quiser só o else? Não faz muito sentido só o else. Basta você inverter a condição, né? Se você queria saber, 4 é menor que 10, não, mas eu queria só o caso contrário disso. Você coloca um not, você inverteu a condição. Aqui é o que você faria para fazer o tal do só o else, mas não tem como, não faz sentido, né? Nem semanticamente falando, você de repente ia aparecer com um senão aqui. O senão implica que houve um se em algum lugar, né? Bom, é isso. E para finalizar a nossa caixa de ferramentas para programação imperativa básica, vamos ver agora os laços de repetição. A primeira estrutura que nós vamos ver é a estrutura enquanto condição faça. Vamos considerar um exemplo bem simples, que é um trecho de código para exibir os 10 primeiros quadrados perfeitos, tá? Então eu começo com uma atribuição i recebe 1 e enquanto o i for menor ou igual a 10, faça. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir i vezes i e vai incrementar o i em uma unidade. Então, o i vale 1, enquanto o i for menor que 10, imprime o i vezes i, soma 1 no i. O i valia 1, agora vale 2. Ele volta para cá e checa de novo a condição. O 2 é menor ou igual a 10? É. Então vamos fazer de novo. Imprime o i vezes i, que agora é 2 vezes 2, e faz o i ser incrementado de uma unidade. O i agora vale 3. Volta para cá. 3 é menor ou igual a 10? É. Imprime o 3 vezes 3 e assim por diante. Cada repetição destas nós chamamos de iteração. Então, nesse nosso laço while, nós teremos 10 iterações. A primeira iteração para i igual a 1 e a última iteração para i igual a 10. Então, temos aqui a lista com os 10 primeiros quadrados perfeitos. Agora, vamos considerar que por algum motivo, que não vem ao caso aqui em termos de linguagem, tá? Eu queira sair prematuramente de uma das iterações. Por exemplo, agora eu quero mostrar todos os quadrados perfeitos, esses 10 primeiros, né? Exceto o que se refere ao número 7. Então, o que nós vamos fazer? O i recebe 1, enquanto o i for menor ou igual a 10, faça. Eu vou verificar se o i é igual a 7. Caso verdadeiro, eu vou somar uma unidade no i, então o i agora vai passar a ser 8, e vou interromper esta iteração de forma que o fluxo de execução volte aqui nessa parte de verificar a condição. Aí 8 menor ou igual a 10 vai dar verdadeiro e ele continua. Um detalhe aqui, gente, é que eu não preciso necessariamente de um else aqui embaixo, né? Se o i for 7, faça isso. Se não, aí vai imprimir o i ao quadrado e depois incrementar o i da mesma forma. Mas vejam bem, se essa condição for verdadeira, vai chegar na cláusula continue e ele vai voltar para cá. Então ele nem vai ter a oportunidade de fazer as coisas que estão aqui embaixo. Então você não precisa usar o se não nesse caso. Eu vou colocar aqui print i vezes i e depois i recebe i mais 1, né? Porque esse else aqui ele está mais ou menos implícito, né? Se ele vai dar o contínuo, ele vai sair daqui, nem vai preocupar em executar essas linhas aqui de baixo. Então vamos ver agora essa versão modificada. Temos os quadrados perfeitos, exceto o 49. Ó. Pessoal, uma outra operação que pode ser realizada em laços de repetição é encerrar prematuramente o laço de repetição como um todo. Enquanto aquela cláusula continue encerra apenas a iteração atual, a cláusula break, que nós vamos explorar agora, faz com que o fluxo de execução saia do laço de repetição imediatamente. Então, vamos pegar um exemplo concreto, que é definir se o número 97 é primo. Para verificar se o 97 é primo, uma das formas mais fáceis de fazer isso acontecer, tá, é testar a divisibilidade de 2 até a raiz do 97 arredondada para cima. Se ele for divisível por qualquer um desses números, quer dizer que ele é primo.
Então, enquanto eu estou testando 2, 3, 4, se eu descobrir um que é divisível, eu não preciso testar o restante. Daí a importância de poder sair prematuramente do laço de repetição. Apesar de não ser o foco dessa aula, nós vamos usar aqui a biblioteca de operações matemáticas só para calcular a raiz square root, né, do 97, da 9,84, e o último valor a ser testado, então, vai ser a raiz convertida para inteiro, portanto 9, mais 1. Quando a gente faz isso, nós estamos pegando o valor arredondado para cima. Então aqui vai dar o 10, mas como inteiro já. Então eu preciso testar a divisão, né, do 2 até o 10. Tá? O último vale 10. E eu vou ter aqui uma variável falando que é primo. Eu presumo que o 97 seja primo. E aí eu vou colocar o laço de repetição para confirmar isso fazendo as contas, né? Então, o que nós vamos fazer? O i recebe 2, enquanto o i for menor ou igual ao último valor. Primeiramente, se o número x, né, dividido pelo i resultar num resto da divisão igual a zero, aqui eu descobri que ele não é primo, porque houve um número nessa faixa para o qual o x resulta em resto zero na divisão. Então, se o x é divisível por i, ele já não é primo. Aqui eu coloco não é primo e eu não preciso testar o resto. Então, eu uso a cláusula break para sair do laço de repetição já na hora, tá? E, da mesma forma que no contínuo eu não vou precisar usar o else nesse caso, porque o break é mais forte, né? Ele já vai sair do laço de repetição mesmo. Então, se chegou aqui, é porque essa condição não deu verdadeira. E se ele chegou aqui, o que eu tenho que fazer? Incrementar o i. Ao final do laço de repetição, se a variável primo continuar valendo true, quer dizer que ele não foi divisível por nenhum desses números da faixa de 2 até 10. Então, eu sei que ele é primo. No caso do 97 é, né? E se ele for divisível por algum deles, a variável primo volta para false. Então, agora, vamos ver aqui. Primo continua em true, porque o 97 é primo. Ou então, se quiser fazer de uma forma mais interativa, o número é primo. Caso contrário, não é primo. Beleza. E finalmente nós vamos ver um outro laço de repetição, que é o laço for, que é diferente do for da linguagem C. O for na linguagem Python nós vamos explorar ele mais a fundo quando nós formos estudar coleções. Por hora, nós vamos apenas usar uma função auxiliar range, né? Por exemplo, range 10. O range 10 retorna números de 0 a 9. O 10 não está incluso, tá? Eu posso também colocar range 2, 8. Aí eu vou ter números de 2 a 7. O 8 não está incluso. E eu também posso colocar, por exemplo, range de 1 a 30, de 2 em 2. Então aqui eu vou ter 1, 3, 5 e, obviamente, quando chegar no 29, né, vai ser o último. Bom, como que você usa essa função range dentro de um laço for? Vamos repetir aquele primeiro exemplo de mostrar os 10 primeiros quadrados perfeitos, só que dessa vez usando range. For i in range de 1 a 11, porque o 11 não está incluso, então aqui vai de 1 a 10. Ele imprime i vezes i. É o mesmo exemplo, né, de mostrar os 10 primeiros quadrados perfeitos, só que usando o for, esta variável usada nas iterações, ela é controlada automaticamente, tá? Ela assume os valores desta coleção. No caso aqui nós temos uma coleção numérica, vai de 1 a 10, mas eu poderia ter uma lista de nomes, e aí o for percorrer cada um desses nomes realizando alguma operação. Mas aí essas operações com o for envolvendo outros tipos de coleções, né, nós vamos ver em outra aula. Então é isso.